Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério e neste vídeo vamos responder 6 questões de informática para concurso, questões de Word, já pensando aqui na preparação do concurso público de São Bernardo do Campo. Prova já está pertinho, dia 8 de janeiro. Vamos lá às 6 questões de Word. Primeira questão: tem-se o seguinte texto sendo editado no Word 2016 em sua configuração padrão. Então você tem aqui o texto. Aí vai direto para a comanda para ver o que precisa ser analisado desse texto, né? O texto Prefeitura de Sorocaba está acima da marca da margem superior do documento. Isso significa que... Então, onde é que está a margem? A margem está aqui, ó. Essa risca branca para cima aqui da cinza é a margem superior. Então, está acima da margem superior. Então, está aqui, né? A margem superior seria aqui, nessa linha aqui. Então, na verdade, a margem do documento começa aqui, ó. Como se o documento começasse aqui. E esse prefeitura está acima da margem. Como é que faz para colocar um texto acima da margem? Só tem uma maneira, gente. Colocando um cabeçalho. Então, aqui significa que é um cabeçalho que você colocou no documento Word. A gabarito é a letra E. Próxima questão. Um assistente social redigindo um documento do Word de 2016 em sua configuração padrão aplicou várias opções de formatações. Assinar a alternativa que apresenta apenas ícones de formatação de parágrafo encontrados no grupo parágrafo da guia inicial, da guia da página inicial. Então vamos ver. A primeira aqui, ó, você tem essa imagem de uma seta virada para o lado esquerdo. Isso significa o quê? Diminuir recuo. Diminuir recuo para a esquerda. Então aqui você tem diminuir recuo. E o da frente significa marcadores. Tanto diminuir recuo como marcador é uma formatação de parágrafo. Então já temos aqui o gabarito, a letra A. Na B, você tem aqui o efeito taxado. E esse outro efeito, alinhar à esquerda. O taxado é um efeito aí que tem a ver com a fonte. Por isso não é o gabarito, ele pede que as duas seja parágrafo. Na C você tem sublinhado e marcadores, né? Essas 3 bolinhas aí, marcadores. Sublinhado também é uma formatação de fonte. Aqui você tem o recuo, diminuir recuo, e o da frente significa sobrescrito. A E aqui, e o sobrescrito também é da fonte. Aqui na E você tem o sobrescrito de novo aqui, que tem a ver com a fonte, por isso não é o gabarito. E o sobrescrito tem esse efeito aqui mesmo. Tipo H2O, você vai fazer o H2O. Então você coloca assim o H, né? Dois O. Aí você coloca um efeito de sobrescrito no 2 aqui, para ele ficar pequenininho e ir lá para cima. H2O. Basicamente é isso. Gabarito letra A, próxima. Em um documento em branco, sem qualquer formatação, criado no Word de 2016, em sua configuração original, um usuário digitou a palavra polícia. Em seguida, clicou no ícone negrito, pressionou a barra de espaços e digitou a palavra civil. Então, seria assim, né? Colocou aqui. Vou fazer aqui no Paint, que vai dar o efeito, mas é melhor eu concluir, depois eu faço o efeito para a gente confirmar, tá? Então tá, beleza. Aí, digitou a palavra civil, em seguida clicou no ícone itálico e pressionou a barra de espaços e digitou a palavra São e a palavra Paulo. Então, São Paulo. Em seguida clicou no ícone sublinhado, pressionou a barra de espaço e digitou a palavra médico. Considerando as 5 palavras polícia, civil, São Paulo e médico,
Assinar a alternativa que apresenta todas as palavras que ficaram formatadas em negrito. Aqui é uma pegadinha, mas eu acho até que uma questão bem elaborada, mesmo sendo, entre aspas, uma pegadinha, porque assim, quando você liga uma função, por exemplo, você ligou o negrito, para a palavra deixar de ficar em negrito, você tem que desligar. Tá? Que nem aqui falar, ligou o itálico, ligou o sublinhado, mas não desligou o negrito. Então, a partir do momento que você ligou o negrito e não desligou, tudo que foi digitado vai ficar em negrito. Então, aqui o que aconteceu? Ele digitou a palavra polícia, a polícia ficou normal, em seguida ele clicou em negrito. Deu um espaço e digitou a palavra civil. Civil ficou em negrito, aí em seguida clicou em itálico, pressionou espaço, digitou a palavra são. São também ficou em negrito porque ele não desligou o negrito. Paulo também ficou em negrito e médico também ficou em negrito. Então aqui o gabarito é a letra C. A gente pode até fazer aqui o teste. Vamos lá. Então vamos confirmar aqui fazendo essa ação. Ele foi, escreveu a palavra polícia. Polícia em seguida, clicou em negrito. Pressionou a barra de espaço, digitou civil. Em seguida clicou no ícone itálico. Então vamos lá para o itálico. Deu espaço, escreveu São Paulo. São Paulo. Em seguida clicou em sublinhado. Deu espaço e escreveu a palavra médico. Aí perguntou o que ficou em negrito. Ficou em negrito civil, São Paulo e médico. Então, gabarito aí realmente é a letra C. Próxima questão. Considerando os softwares e sua configuração padrão, para responder a questão. Um delegado de polícia está editando o texto de um inquérito no Word de 2016 e percebe que a cor da fonte de um parágrafo está diferente do restante do documento. Para corrigir essa distorção, o delegado pode utilizar o recurso do grupo Área de Transferência da guia Página Inicial, que copia a formatação de um local, no caso, um parágrafo com cor da fonte correta, e aplica essa formatação a outro local, no caso, o parágrafo com a distorção. Aqui, se você não quiser ficar editando pedaços do texto, parte do texto, existe uma ferramenta no Word que copia essa formatação. Tá? Copia essa formatação. Então, falar em formatação, você já pensa em pincel. Pincel de formatação. Esta é a ferramenta que você utiliza. Por exemplo, você vai, aqui está aqui em roxo, azul, roxo. Você seleciona tudo isso aqui, selecionou essa parte. Aqui no Paint não dá para fazer, não tem um pincel de formatação aqui, mas vamos imaginar. Selecionou isso aqui, ó, vai lá na página inicial, área de transferência, procura o pincelzinho de formatação, clicou no pincel de formatação, automaticamente ele copiou isso aqui. Aí você seleciona uma outra parte do texto, aí clica no pincel, essa cor que está aqui vai ficar aqui também. Ou demais formatações, não só a cor. Por exemplo, se tiver itálico, aqui fica itálico. Se tiver itálico, negrito e a cor vermelha, copiou, colou aqui, vai ficar da mesma maneira do que foi copiado para o pincel de formatação. A letra B é o gabarito. Próxima. Por meio do botão Quebras, presente no grupo Configurar Páginas, da guia Layout do editor de texto do Word 2016, pode-se selecionar diversas opções de quebra, caracterizadas em... Então tá, né? As opções de quebra. Então você tem aí, na verdade, gabarito, a letra D. As opções que tem de quebras. Aqui, quebra de cabeçalho, quebra de rodapé, não existe isso. Quebra de documento, quebra de arquivo, não existe isso. Quebra de figura, quebra de texto, não tem quebra de figura, por exemplo. Quebra de páginas e quebra de seção, tá certo. Quebra de palavras, não existe esse negócio de quebra de palavras, nem quebra de parágrafos. Você tem a quebra de página e a quebra de seção. A quebra de página, qual que é o objetivo da quebra de página? Ela tem o objetivo de criar uma nova página, mantendo a mesma formatação
da página anterior, né? Pois continuarão em uma mesma seção, né? Ou seja, uma nova página será criada possuindo as mesmas formatações: fonte, margens, parágrafos. E na quebra de seção, você tem aqui a quebra de seção. Qual que é a ideia da quebra de seção? Aplicar uma nova formatação em um documento a partir de algum ponto. É utilizada para a modificação do layout em uma mesma página do documento ou em uma próxima página. Basicamente é isso. Letra D, o gabarito. Vamos para a última questão. O editor de texto hoje, 2016, em português, em sua configuração padrão, permite a inserção de caixa de texto, sobre a qual é correto afirmar que ela... Então tá, para que serve a caixa de texto? Destina-se exclusivamente, essas palavras excludentes, exclusivamente, desconfie da assertiva. Exclusivamente, ou somente, apenas, tem uma tendência a não estar correta. Destina-se exclusivamente ao armazenamento de comentários inseridos no documento por meio da guia revisão? Não. É também conhecida como Smart Art, permitindo a inserção de textos dentro de qualquer tipo de formas, como quadrado, triângulo e círculo. Não, a caixa de texto não é um Smart Art. Possibilita dar maior atenção ao texto digitado, deixando em evidência, como no caso de títulos ou citações. Tá certo? Letra C, o gabarito. Só existe em forma associada ao WordArt? Não. Tem sua aplicação exclusivamente aos cabeçalhos? Não. Letra C é o gabarito. E a intenção da caixa de texto é trazer a possibilidade de ter uma maior atenção ao texto digitado, deixando em evidência, como no caso de títulos ou citações. Então, a caixa de texto, inserir a caixa de texto, é para dar uma evidência, para dar um destaque ali. Como que você vai chegar a essa caixa de texto? Inserir texto, caixa de texto, no hoje 2016. É dessa maneira aí, o caminho. Eu vou até colocar aqui. Inserir texto, caixa de texto. E por hoje é só. É isso. Muito obrigado. Em breve, mais vídeos aí de informática para concurso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.